começar a palestra, eu quero oferecer a energia que está sendo gerada nessa reunião por cada um de nós, aos nossos irmãos espirituais, às vítimas de Petrópolis, das chuvas, aqueles que desencarnaram. Eu quero oferecer essa energia às vítimas das outras enchentes que estão acontecendo no estado. Mimoso do Sul está debaixo d'água, Alegre, Venda Nova do Imigrante. Então, dia desses, nós tivemos a orientação de um irmão espiritual, que tudo aquilo que a gente realiza com amor, que a gente dedique essa energia aos irmãos que estão sendo cuidados na reunião mediúnica. Hoje, então, eu quero dedicar essa energia a esses irmãos, né, que estão passando por grandes dificuldades, grandes sofrimentos, grandes perdas de vida ou material. Então, fica aqui a nossa intenção. E a gente vai conversar hoje sobre autoconhecimento, né? Não é assim tão facinho como eu achei que fosse ser para montar o estudo, mas ele fluiu. Então, vamos lá. Ih, o Daí está passando aqui, não. É aqui, não é? Pois é, não passou. É que nós estamos com 2 computadores aqui, gente. Se você puder passar daí, tem pergunta. Agora? Aí. Volta. Então, o autoconhecimento é um processo que objetiva identificar os nossos padrões de pensamento, os nossos hábitos. É um processo que objetiva identificar os nossos padrões de pensamento, os nossos hábitos pessoais, e, a partir disso, permitir que o indivíduo consiga suas respostas comportamentais e tomadas de decisão. E o autoconhecimento começa dentro da mente e se reflete no exterior, mudando positivamente a forma como uma pessoa percebe o mundo e reage a diferentes situações. Então, o que significa o autoconhecimento? Significa você saber como você reage a situações e a pessoas, né? Você entender o seu processo interno de reação. Porque cada um de nós tem um processo diferente. E a gente reage diferentemente a situações e também a pessoas. E a gente precisa começar a entender por que isso ocorre dentro da gente. Porque quando a coisa é legal, quando a coisa é boa, é uma coisa, né? Tudo bem, tudo ótimo. Mas quando as nossas reações são reações que complicam a nossa vida, aí a gente tem um problema para resolver que poderia, de repente, ter sido evitado. A gente vai conversar muito sobre isso. Eu daí não passa com o coisa fechado. Acho que eu tenho que abrir. Clicou. Tá. Bom, então o autoconhecimento, como o próprio nome diz, faz com que as pessoas conheçam, se entendam e, a partir disso, tomem consciência, né,
sobre o que se passa na sua mente e como que isso afeta a sua vida pessoal. E quando a gente tem ciência dos nossos hábitos, das nossas reações, né? Quando a gente consegue identificar o que é bom e o que é ruim, o que acontece mais frequentemente, o que acontece menos frequentemente, a gente consegue tornar aquelas coisas negativas menos poderosas, porque a gente tem como trabalhar aqueles sentimentos que nos trazem dificuldades, né? Então, uma pessoa com mais entendimento interior, com mais entendimento do seu funcionamento, ela consegue evoluir mais rapidamente. Espiritualmente, pessoalmente, no trabalho, no amor. E aqui, dentro da Casa Espírita, a gente tem conversado muito sobre reforma íntima, né? E até dia desses, eu conversando com Mariluz, ela disse que teve uma pessoa que falou assim: fala-se tanto em reforma íntima, mas ninguém ensina como fazer, e esse troço é tão difícil, né? E aí, na verdade, para a gente fazer reforma íntima, não tem outro caminho que não seja o autoconhecimento. E aí a gente vai entendendo também que reforma íntima é uma coisa muito devagar. É passo a passo. E que a gente não pode querer apressar a natureza. Então, se a gente olhar a natureza, você plantou uma árvore que era uma sementinha, você olha o tempo que aquela árvore demora para brotar, para crescer, para se tornar frondosa. Se for uma árvore que dá frutos, né, para ela começar a dar as flores, para dar os frutos, o tempo que o fruto leva para amadurecer. E aí a gente pode ter uma noção do que é o autoconhecimento para a gente. É o tempo necessário para amadurecer, né? E aí é um trabalho que a gente faz que não é pequeno, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho necessário. O autoconhecimento faz com que o ser humano tenha uma vida mais saudável e equilibrada. E aí, como consequência, ele se torna cada vez mais bem-sucedido. Gente, pessoal de empresa está trabalhando demais esse fator autoconhecimento. Eu estava pesquisando para fazer a palestra, tem faculdade que ensina autoconhecimento. Porque quando você sabe quem você é, e aí você vai saber quais são as suas potencialidades, no que você é bom, você rende mais daquela empresa. Mas isso acontece também na vida pessoal. Quando você entende que em determinadas coisas você realmente é uma negação, mas que você tem potencialidades fantásticas em um outro patamar, em uma outra situação, você tem como trabalhar as suas potencialidades, que são boas, para fazer cada vez melhor, e ir aos poucos se melhorando, trabalhando naquilo que é difícil. Então, uma pessoa consciente de si mesma e dos seus pensamentos, você consegue identificar suas forças e fraquezas e trabalhar com foco para se desenvolver constantemente. E aí, quando a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, nas perguntas 919 e 919A,
né? Kardec pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao afastamento do mal? E aí a resposta vem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio foi Sócrates, que está aqui representado para a gente ver, né? E aí o capítulo se desenvolve com Santo Agostinho falando de, ao fim do dia, a gente fazer um levantamento de tudo que aconteceu durante o dia e de como a gente reagiu, se o que a gente fez foi o que a gente gostaria que tivessem feito para a gente, né? Se a gente agiu de uma maneira melhor, de uma maneira pior. Mas esse é o quê? É o checklist do seu dia. Mas digamos que nesse dia eu encontrei a Marilúzia e a Marilúzia me falou alguma coisa e eu soltei os cachorros em cima da Marilúzia, né? E aí, quando eu vou lá fazer o meu checklist, eu vou ter que colocar que eu soltei os cachorros para cima dela, né? Aí é que está a coisa. Por quê? O que a Marilúzia falou ou fez que provocou essa reação em mim? E por que quando alguém faz dessa maneira, eu reajo assim? Porque vai acontecer de novo. Toda vez que a situação se repetir, vai acontecer de novo. Eu não assisto Big Brother, não, mas eu tenho rede social, não tem jeito de você não saber o que está acontecendo. Essa semana passada, uma moça, eles têm lá o jogo da Discord, não sei como é que funciona a coisa, e uma das moças participantes tinha que jogar um balde de água na pessoa com quem ela não gosta. A moça, ao invés de só jogar água, ela deu uma baldada na cabeça da pessoa e ela foi expulsa do Big Brother. E depois que ela foi expulsa, ela falou que ela tem a tendência a reagir violentamente quando ela se sente agredida, quando alguém faz alguma coisa que ela não gosta. Olha só o que aconteceu com essa moça, a oportunidade que ela perdeu, já que ela se dispôs a ir para um lugar daquele, né? Por não conhecer as suas reações. Ela tem uma consciência que ela reage mal, mas ela não se conhece para saber o que provoca, qual é o gatilho que faz ela ter essa reação, porque ela não sai batendo em todo mundo o dia todo, o tempo todo. E lá o negócio é um jogo e é uma briga mesmo, né? É cobra comendo cobra. E nesse determinado momento, ela perdeu a ponta da corda, agrediu a outra moça. Então, é uma questão, agrediu. Provavelmente, se ela tivesse feito lá o checklist dela todo dia, ela ia ver que outras vezes ela agrediu outras pessoas. Mas o que provoca essa agressão? Quando que ela perde a ponta da corda? Né? O autoconhecimento é um processo de libertação, na verdade. É difícil, gente, mas é libertador. Porque ele trata da possibilidade de você reconhecer e conhecer e reconhecer a sua geografia interna, como é que você funciona. Ele permite que você identifique as barreiras que aparecem na sua vida, que impedem o seu crescimento, né? E aí, qual é a consequência disso? É você conseguir desobstruir esses canais, essas passagens, para permitirem que você, então, marche rumo à evolução, que você prossiga.
Não dá para a gente consertar aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não sabe. E por onde começar, né? Quais itens a gente deveria checar na nossa mente, no nosso ser, no nosso psiquismo, para que a gente tivesse um grau razoável de certeza de que a gente está no caminho do autoconhecimento? Porque é como a moça disse, fala-se de reforma íntima, mas ninguém dá receita. Autoconhecimento passa por aí também. Só que nós vamos ver que tem uma receitinha, que não é minha, tá? Mas qual é a primeira coisa que a gente tem que começar? Por onde a gente tem que começar? Você tem que começar expandindo o seu vocabulário emocional. Nem tudo que te acontece é tristeza ou alegria. Entre a tristeza e a alegria, existe uma infinidade de sentimentos que a gente precisa aprender a dar nome. A gente precisa aprender a nomear a emoção que a gente está sentindo. Porque, de repente, eu estou tremendamente desiludida com alguém. E estar desiludido é diferente de estar triste. De repente, o sentimento que toma conta de mim é de frustração. Se eu não souber o que é frustração, eu não vou poder falar estou frustrada e isso aconteceu por isso, por aquilo, por aquilo. Então, a gente vê aqui, até coloquei umas palavrinhas, né? Raiva, tristeza, repúdio, medo, alegria, muito mais do que essas. Por exemplo, o repúdio. Será que a gente consegue identificar esse sentimento quando a gente sente ele? Às vezes a gente fica, parece que a gente está engasgado, assim, parece que a coisa não desce e você se sente impotente para resolver a situação. Você consegue colocar em palavras aquele sentimento? Se a gente não aprender a entender o que a gente está sentindo, a gente não vai conseguir consertar. Então, um filósofo alemão, e aí meu alemão é maravilhoso, viu, gente? Wittgenstein, disse que os limites do meu idioma significam os limites do meu mundo. Quanto menos eu conhecer do meu idioma, menor o meu mundo vai ser. Então, a gente precisa aprender uma palavra nova todo dia, um sentimento novo todo dia, o que ele significa e o que ele provoca em mim. Pode até fazer um dicionário. Faz um dicionário. Pega lá um caderninho, todo dia vai aprender. Coloca lá no Google, emoções. Emoções que podem causar, que podem desequilibrar a pessoa. Vai aparecer um monte de coisa, estuda uma por dia. Aprenda quais são as consequências dessas emoções. O que elas causam. Isso vai te ajudar a você resolver os seus problemas. E aí, agora, com a palavra, né? Sou eu ainda que estou com a palavra, mas eu fui procurar no Haroldo Dutra a receitinha. Então, a receitinha, se vocês quiserem depois, vocês podem colocar lá no Google Haroldo Dutra Autoconhecimento. 45 minutos que ele fala e que eu aqui resumi, porque não dá para falar tudo que ele falou, a receita que ele dá. Ele quer mesmo dar uma receita prática, pragmática, para a gente resolver essa solução.
esse problema. Então, ele fala que, didaticamente, nós podemos dividir o nosso psiquismo em 3 sistemas. O sistema pessoal, o sistema social e o sistema transpessoal, que é o que me deu trabalho, porque eu precisei estudar muito. Então, o sistema pessoal, ele fala do quê? Ele fala das minhas possibilidades, da minha individualidade, do que me torna um indivíduo, né? O que nos torna únicos? Então, ele diz respeito à nossa individualidade. Por que eu sou diferente do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus primos, dos meus parentes, dos meus amigos? Às vezes, numa família ali de 4, 5 irmãos, cada um tem uma personalidade diferente do outro. Nasceu todo mundo do mesmo pai, da mesma mãe, foi criado todo mundo igual, mas cada um tem a sua individualidade, tem o seu modo particular de ver o mundo, de reagir ao mundo, a sua própria particularidade de pensar, opiniões que muitas das vezes são completamente diversas umas das outras, cada um tem o seu jeito de pensar. Como que eu penso sobre as coisas? Qual é o meu raciocínio? Como eu chego lá? Qual é a minha identidade como pessoa? Como eu me vejo? Quando eu olho no espelho, que eu vejo aquela figura ali da Estela, como eu me vejo? Qual é a ideia que eu faço de mim mesma? Será que eu me acho uma pessoa inteligente? Será que eu me acho uma pessoa capaz? Será que eu acho que eu fraquejo demais? Que eu sou uma pessoa insegura? Que eu não dou conta das coisas? Como que é a minha identidade para mim? Como eu me expresso com o outro? Tem gente que se expressa bem, tem gente que se expressa mal, tem gente que é gentil, tem gente que é seco, tem gente que é de lua. Você já viu aquelas pessoas assim que passam assim hoje por você e fala assim, como é que vai? Tudo bem? Bom dia. No dia seguinte você passa pela mesma pessoa, a pessoa faz como que eu não te vi. E aí você olha e fala assim, Jesus, que pessoa antipática. Gente, às vezes não é. É da individualidade da pessoa. A maneira dela se expressar, dela reagir às situações. Como é que eu reajo a críticas? Isso aí é um calo. Quem é aqui de nós que não se incomoda em ser criticado? Mesmo que seja uma crítica construtiva. Quem é que não fica incomodado? Agora, tem uns que você recebe a crítica, eu estou falando da crítica, é pisar no calo da gente mesmo, né? Engole seco e depois vai refletir. E tem outro, eu conheço gente que quando você faz uma crítica, ela fala assim, mas você também faz isso assim, assado. Não tem nada a ver com o assunto. Né? Ou então, ela parte para cima mesmo. Ou então, ela vira as costas e adeus para nunca mais. Então, a gente tem que ver como é que a gente reage. Como é que a gente aprende? Qual é o meu sistema de aprender? Eu, por exemplo, para aprender, se eu quiser aprender bem, eu tenho que ler. E, se for uma aula, por exemplo, eu sou auditiva visual. Quanto mais a pessoa falar e eu puder ler ou eu puder ver, por isso eu trago sempre slide, porque eu sou auditiva visual, então mais eu aprendo. Né? E o que me alegra nessa vida? O que me dá prazer? O que me faz feliz?
né? Hoje, depois que, de tarde, assim, eu estava lá em casa pensando sobre essas coisas todas, e aí lá em casa tem a bendita da Alexa, sabe? Aquele bichinho que você fala com ela, ela faz as coisas. E eu pedi ela para tocar Fred Mercury para mim, porque eu, depois do Zucchero Fornaciari, que é um cantor italiano que eu amo de paixão, quem eu mais gosto é o Fred Mercury. E eu fiquei ouvindo o Fred Mercury, e que me deu um prazer, sabe? Quando você fala assim, eu estou na felicidade. O que me dá prazer? O que eu posso fazer? Uma coisinha boba, eu fiquei ouvindo uma musiquinha. Eu gosto muito de música, viu, gente? Como é que eu faço as coisas? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de cozinhar, eu tenho pavor de varrer. A Marilúzia está sempre com a vassoura e eu, gente, me dá a cozinha, mas não me dá a vassoura, né? Então, assim, a gente tem gostos diferentes, né? O que eu gosto de realizar? Será que eu me realizo naquilo que eu faço, como professora, como uma pessoa que está aqui na Casa Espírita, desde que ela começou, vira e mexe, estou aqui na frente falando um pouco para você. Será que isso me realiza como pessoa? Como é que eu gosto de trabalhar? Gosto de trabalhar com muita gente, com pouca gente, sozinha, em casa? O que mais, né? Isso tudo, gente, precisa estar muito bem azeitado, muito calibrado. A gente precisa se conhecer para ver se nós estamos desenvolvendo a nossa individualidade de uma forma saudável. Se a gente está de bem com a gente mesmo. Se quando sai todo mundo e eu fico lá em casa sozinha, ou no quarto, ou num cantinho, ou ali no jardim, se eu fico bem, se eu fico em paz, se eu fico em harmonia comigo mesma? Ou será que eu sou daquelas pessoas que precisa estar no meio de um monte de gente porque eu não dou conta de ficar sozinha comigo mesma? Por que tem tanta gente que é tão viciada em celular, que quando não é celular é Netflix, que quando não é Netflix... Agora, o chique, porque as pessoas estão falando assim que celular, que Netflix, que não sei o quê, isso assim é coisa fútil. Então, agora as pessoas estão viciando em ler antes de dormir, para não pensar antes de dormir. Dorme com o livro nisso. Então, outro dia estava lendo um artigo sobre isso. Para não parar 5 minutos e pensar na própria vida. Então, o sistema pessoal diz respeito à nossa relação conosco mesmos. Como você lida com você mesmo? A gente está morrendo de medo, que esse troço é complicado. Mas a gente não lida só com a gente mesmo. A gente lida com pessoas, né? Com pessoas, em comunidade, em sociedade. Nós não nascemos para viver sozinhos, né? Então, esse relacionamento que a gente tem com a sociedade, com a comunidade, com o grupo que a gente frequenta, interfere nas nossas crenças, na nossa forma de pensar, nas nossas formas de reagir. Então, essa é a nossa parte social. Todo ser humano, ele nasce com essa capacidade de interação. Você já viu o bebê? Quando você chega perto, como é que ele ri, como é que ele se expande, como é que ele se torna mais feliz? É porque todos nós temos a necessidade de interação, né? E a comunidade, o sistema pessoal e o sistema social juntos, eles vão coordenar, eles vão balizar a nossa relação com os demais indivíduos e com a sociedade de um modo geral. Então, o sistema social tem a ver com cidadania. O que é cidadania? É eu saber que eu tenho direitos e deveres. Porque todo mundo é muito... levanta lá, né? Todo mundo, gente, não estou enfiando todo mundo no mesmo saco, não, né? Mas eu tenho direito. Mas eu tenho deveres. Então, eu tenho que saber os meus direitos, eu tenho que saber os meus deveres.
O sistema social tem a ver com consciência ecológica. Olha que coisa! Eu estou gastando água demais. Está tendo uma seca danada, não é o nosso caso agora. Aí passa o carro pedindo todo mundo para não lavar calçada, para não gastar água à toa, e aí você passa na frente da casa da criatura, e a criatura está lá lavando a calçada. Né? E aquilo, eu tenho vontade de descer do carro, ir lá e dar uns tapas na pessoa. Gente, eu sou ruim, não sou boa, não. Mas aquilo, porque é uma falta de consciência ecológica e de consciência comunitária, porque ela está gastando a água que vai faltar para mim. Sabe? Se eu saio botando fogo propositadamente na mata, porque eu quero depois construir alguma coisa lá e eu não posso derrubar aquela mata, isso é falta de consciência ecológica. E atinge o social, atinge a comunidade, né? A consciência de cidadão, eu saber que eu tenho direitos e deveres, mas eu tenho que ter a consciência se eu estou sendo um bom cidadão, se eu estou cumprindo com os meus deveres para que eu tenha direitos, né? A consciência de indivíduo, eu como indivíduo, qual é o meu papel na sociedade? O que eu estou fazendo? Como você se porta nos espaços públicos? Uma vez, num livro do Luiz Sérgio, lá, Luiz Sérgio é um espírito que eu e a Preta éramos apaixonadas, eu tenho a coleção dele toda, e no livro do Luiz Sérgio ele falou que enquanto alguém jogar um papel no chão, a Terra não vai ser um planeta evoluído. Eu falei, não vou evoluir nunca. E aí, então, o que vai ter que acontecer? Tem que acontecer esse monte de coisa trágica que é para balançar a gente, para a gente descobrir que a gente tem obrigação de cuidar do espaço público, porque como se fosse um bem pessoal meu, porque ele pertence a todos nós. Como você se porta em comunidade, em sociedade? Você tem empatia pelas pessoas? Você se coloca no lugar daqueles que hoje estão dormindo na rua, estão sofrendo com doenças? Ou você é daqueles que, quando sabe que alguém ficou doente, fala bem feito também, se não sempre foi ruim a vida inteira? Né? Como que a gente se porta em comunidade? Então, esse é o sistema social. E ele tem causado muito sofrimento, porque muitas vezes o indivíduo está ajustado com ele mesmo, mas ele está completamente desajustado em relação à sociedade e à comunidade em que ele vive. Hoje a gente vê isso mais do que nunca. É aquela pessoa que acha que tudo tem que ser para ela, que ela tem que levar vantagem em tudo. Então, ela com ela mesma, ela está tinindo, porque ela está vivendo do jeito que ela acha que tem que ser. Só que do jeito que ela acha que tem que ser, os outros que se danem. Então, essa pessoa perdeu o senso coletivo, a capacidade de pensar de maneira conjunta. Ela perdeu a habilidade de construir, de realizar em grupo. E, gente, agora, nesse período de transição, eu tive ouvindo uma palestra outro dia, quem não se juntar, quem não se ajudar, como dizia o Chacrinha, vai se trumbicar, porque o período agora é de coletividade. Aí a gente tem que começar a prestar atenção nisso. E é importante que na nossa revisão a gente tenha certeza que foi lá e checou isso aí tudo. Quais são os potenciais que eu tenho para viver em sociedade? Quais são as minhas habilidades? E se eu as estou colocando em prática? E se eu não estou, o que eu posso fazer para mudar isso? E aí vem o sistema
transpessoal. Gente, isso aí é complicadinho, difícil, meio dificinho, mas a gente vai entender. E esse, na sociedade, talvez seja o mais negligenciado, até porque tem gente que não sabe nem que ele existe. Uma grande parte mesmo. A solução das problemáticas reside na integração do ser humano com ele mesmo, sistema pessoal, né? Com o outro, com a natureza, sistema social e, finalmente, com o universo. Devemos trabalhar em conjunto com as questões físicas, emocionais, mentais e espirituais, 4 pontos importantes que levam à compreensão do todo. Aí entra aquela fala de Jesus: vós sois deuses. É você reconhecer o Deus que existe em você. É você saber que você faz parte do cosmos e você tem que estar integrado a ele, né? Tem a ver com espiritualidade. A palavra da vez é espiritualidade. Aí eu fui lá, saí um pouquinho lá do Haroldo, fui pesquisar um pouquinho sobre o sistema transpessoal, né? Eu vou ler ali porque aqui o meu está atrapalhando. Então, o que é transpessoal? De acordo com Walsh e Vaughan, transpessoal caracteriza-se por ser uma experiência em que o senso de identidade ou do eu ultrapassa. Trans mais passar é igual a ir além. Então, esse senso de identidade do eu ultrapassa o individual e o pessoal, a fim de abarcar aspectos da humanidade, da vida, da psique e do cosmos. Então, é aquela coisa transcendental. Ainda fui lá no Freud. O Freud Jung. Jung se refere à capacidade de autoconhecimento. Olha lá, aí autoconhecimento saiu com um tracinho, porque estava ainda na grafia errada e eu não me dei conta, agora que eu vi. Através da integração do consciente com o inconsciente. É a integração do consciente com o inconsciente. Então, quanto mais conscientes nos tornamos do autoconhecimento quanto mais conscientes nos tornamos de nós mesmos através do autoconhecimento, vai emergindo uma consciência livre do mundo mesquinho, suscetível e pessoal do eu. Por mim, para mim, comigo. Né? Aberta para a livre participação de um mundo mais amplo de interesses objetivos. Essa consciência ampliada não é mais aquele novelo egoísta de desejos, temores, esperanças e ambições de caráter pessoal, que sempre deve ser compensado ou corrigido por contratendências inconscientes. Tornar-se-á uma função de relação com o mundo dos objetos, colocando o indivíduo numa comunhão incondicional, obrigatória e indissolúvel com o mundo. Então, gente, o transpessoal é aquilo que nos liga ao nosso self, ao nosso Deus interior. E quanto mais eu estiver ligada, quanto mais eu conhecer isso aí, menos eu vou invejar a vida do outro, menos eu vou querer o mal do outro, menos eu vou querer o que o outro tem, porque eu reconheço que o Deus que eu sou também é grande, também é maravilhoso.
O Haroldo vai falando muito sobre isso, né? É aquele conjunto de potencialidades, de habilidades com as quais nascemos e que torna possível a experiência do transcendente, da espiritualidade e da religiosidade. E religiosidade é diferente de religião. Quando eu falo em religião, a pessoa pensa no templo, no pastor, no padre, no palestrante. Ela pensa nas pessoas que frequentam aquela casa onde ela frequenta, aquele templo, aquela igreja. São relações sociais que muitas das vezes não agregam nada à espiritualidade da pessoa. Não passa daquela coisa rasa. Então, é aquela coisa que você vai na missa por obrigação, que você vai lá, você escuta o pastor falar e fala, aleluia, não sei o que, e volta para casa e não bota nada daquilo na sua vida. É aquela coisa, quando a gente lê, a gente ouve uma palestra, a gente fala que bacana, como é que foi legal, como é que foi isso, como é que foi aquilo, aí passa a semana toda fazendo tudo diferente daquilo que a gente aprendeu. Tá? Então, religiosidade é outra coisa. Religiosidade tem a ver com espiritualidade, que é diferente de religião. Tá? A religiosidade é a sua ligação com o cosmos, com o mais alto e com tudo aquilo que habita o bem. Então, os aspectos transpessoais são aqueles capazes de dar esperança, de dar noção de futuro. Eu sei que eu não acaba aqui, eu sei que vai passar, que amanhã há de ser diferente, né? Nos dá a habilidade de lidar com mudanças. A vida da gente, é um choque de mudança. Um dia você está empregado, no outro dia você perdeu o emprego. Um dia você está casado, vivendo bem, no outro dia você está separando porque aconteceram uma série de coisas. Você perde pessoas que você ama. Enfim, a vida da gente, ela é feita de mudanças, de perdas, de obstáculos. E se a gente não tiver habilidade para lidar com isso, nós vamos ser eternos sofredores, né? Então, é o sistema capaz de assegurar paz de espírito, mesmo no meio da confusão. Às vezes, a gente conhece umas pessoas que passam por tanta dificuldade na vida, que perde filho, dali a pouco perde outro filho, dali a pouco acontece outras coisas, e a pessoa consegue manter aquele equilíbrio que você fala, eu não sei como ele consegue. É porque ele está ligadíssimo no transpessoal dele, ainda que ele não tenha consciência disso, né? Então, a maneira como nós lidamos com os ciclos, com o balé da vida, tem a ver com o sistema transpessoal. E aí, ontem à noite eu fui dormir e eu rezei, falei, meu Deus, faz eu ter uma aula de autoconhecimento, né, lá no mundo espiritual, para não falar bobagem amanhã. E eu acordei hoje de manhã pensando num filme muito antigo que eu assisti, muito antigo também não, né? De filme de 94, gente, não é tão antigo assim não, que chama Minha Amada Imortal. Você já viu? Ele é lindo, ele é maravilhoso, é a história do Beethoven, né? O Beethoven, quando morreu, foi achado na casa dele uma carta onde ele escreve nessa carta sobre uma pessoa que ele amou a vida inteira e que mas ninguém sabe quem é. E ele deixa todos os bens dele para essa pessoa, mas ninguém sabe quem é essa pessoa. E aí o melhor amigo dele fica com a carta e vai pesquisar a vida do Beethoven para ver se descobre quem é a amada imortal para fazer a última vontade dele. Mas ali vão acontecendo fatos da vida de Beethoven. Beethoven foi um menino que sofreu muito porque tinha um pai alcoólatra extremamente violento, né? E começou a perder o pai dele, que aos 5 anos obrigava ele a estudar o dia inteiro música,
né? E chegava em casa à noite, bêbado, depois de ter feito violências na rua, ia atrás dele para bater nele. E aí vão acontecendo situações ao longo do filme que vão mostrando a vida do Beethoven. E ele era tido como uma pessoa, as pessoas não gostavam dele. As pessoas falavam que ele não era agradável como pessoa e tal. Mas aí tem um escrito dele achado, que ele fala o seguinte: a dificuldade, a vergonha que ele passava pelo estado de surdez dele. Quando ele ia compor, ele deitava o ouvido no piano, né, para compor as composições maravilhosas dele, né? E ele escreveu o seguinte, que por mais de uma vez ele queria tirar a própria vida com as próprias mãos. E que a arte o salvou. E aí o Haroldo fala que a arte, a música, às vezes a pessoa que corre muito, né, no processo de correr, a dança, são processos que nos levam a ter essa experiência transcendental, a nos ligarmos com o mais alto. E o fim do filme, o Beethoven já totalmente surdo, é apresentada a Nona Sinfonia, que é uma das músicas mais lindas do mundo, e um maestro está regendo, e ele sobe no palco, virado para os músicos, e fica vendo, sem escutar nada. Mas você olha para ele, ele está sentindo aquela música que ele escreveu. E nesse momento em que ele está vendo a sinfonia dele ser executada, ele começa a lembrar dele fugindo pela janela, correndo do pai dele, e ele corre por um campo assim, aí ele chega na beira de um lago, ele tira o camisolão que ele dormia, ele entra nesse lago, ele deita e boia, e começa a olhar para o céu, crivadinho de estrelas. E a câmera vai afastando, vai afastando, vai afastando, e aí você vê que ele se sentia parte do cosmos quando ele tinha a música, a arte dele. É muito lindo, sabe? Aí, assim, eu andei vendo pedaços, porque não deu tempo de ver o filme todo, quero assistir de novo, mas aí você vê como que ele era totalmente desajustado no pessoal e no social, mas o transpessoal salvou a vida dele. Evitou que ele se matasse. Nossa mãe. Então, o sistema transpessoal tem outra coisa também, outro aspecto. Ele tem a ver com a capacidade de cura, com a capacidade de cicatrização, de regeneração, da pessoa se reinventar. Então, de se reconfigurar, lidar de maneira mais saudável com as suas memórias. Quem é que não tem memórias doloridas? E às vezes nós podemos dizer que nós somos assim muito abençoados, porque as nossas memórias doloridas são muito poucas, mas existem aquelas pessoas que foram estupradas, aquelas pessoas que sofreram violências, aquelas pessoas que foram sequestradas, enfim, como lidar com isso, né? Como dar um novo significado à sua vida? Como você se reinventar depois disso aí? Pessoas que perdem filhos de maneira trágica, né? Agora, essa situação toda que está acontecendo, Brumadinho que aconteceu, como se reinventar, como seguir adiante, né? É o sistema transpessoal que nos dá essa capacidade. Então, é ele que vai ditar como que a gente lida com essa memória.
como que ela dá um novo significado dessa experiência, como a pessoa se reconstrói. E tudo isso passa pela linguagem, passa pelos signos, pelo significado, pelo olhar da pessoa em direção a ela mesma. Né? Como ela junta aquelas pecinhas. Então, esse aí é um processo de cicatrização. E nós nascemos com isso. Da mesma forma que o nosso corpo, você se corta, você fica doente, você quebra um pé, quebra uma mão, e o seu corpo vai trabalhando para reajustar, para se adaptar e para cicatrizar e para ficar bom de novo. Nós também temos isso lá no nosso inconsciente. Né? E é a forma de buscar o equilíbrio. É claro que a pessoa não vai voltar a ser a mesma, né? Depois disso tudo. Mas quem falou que voltar a ser o mesmo é o melhor? Nós aqui não falamos que nós estamos nos reajustando, que nós estamos colocando em dia aquelas coisas ruins que a gente fez, que não precisa ser pelo sofrimento, mas que até pela forma como nós reagimos à vida, a grande maioria das vezes ela acontece, sim. Então, muitas das vezes, nesses processos, a pessoa se torna mais forte, a pessoa se torna mais rica internamente, a pessoa se torna melhor do que ela era antes, né? E esse é o potencial do transpessoal. Ele diz respeito à humanidade como um todo, e não uma pessoa só, né? E ele, então, por fim, nos traz aquela capacidade de transcender e de ir além dos nossos limitados 5 sentidos. É uma coisa muito mais de signos do que de palavras. É muito mais subjetivo e, às vezes, a gente tem sensações que a gente não consegue explicar com palavras. Mas lá dentro de você aquilo está muito claro, só que não saem as palavras. Porque é transcendente, ele vai além dos 5 sentidos. Esse estado transcendente, a gente consegue ele muito na meditação. A gente consegue ele muito no yoga, no transe mediúnico. O maior deles todos é o êxtase, aquela coisa que a pessoa transcende tanto que se sente na presença de Deus. Mas ela também é possível de conseguir quando você está completamente focado numa coisa que te dê muito prazer. Né? Então, os orientais trouxeram para a gente esse conceito de transcendental. E hoje existe a psicologia transcendental, que é a psicologia que trabalha o todo, o holístico. Então, quando você vai pesquisar sobre o sistema transpessoal, transcendental não, gente, psicologia transpessoal, você vai achar muito sobre a psicologia transpessoal, porque é ela que está dando esse passo para frente. E autoconhecimento, gente, ele tem que dar resultado. E qual que é o resultado que ele tem que trazer para a gente? Qualidade de vida. Ele tem que melhorar a nossa qualidade de vida. Porque não adianta você simplesmente fazer lá o seu check-up, a sua checklist, lá, nossa, sou horrível nisso. E eu vou ser sempre assim. E também não valorizar no que você é bom. Não. O autoconhecimento existe para você entender quais são as suas habilidades maiores, no que você é Deus. E aquilo que está difícil para ser trabalhado, mas não é de uma hora para outra, não. Você vai, nem que seja uma coisinha de cada vez. Ah, nessa encarnação eu consegui deixar de fazer tal coisa
que empacava a minha vida. Você já deu um passo enorme, porque na encarnação que vem você não vai ter que lutar contra isso, né? Então, você vai lá e você vai medir, você vai dar a medida. Eu estou fazendo tudo o que eu consigo? Porque o daí é muito melhor que eu. Olha como ele vê a vida. Eu invejo o Irineu, gente, tenho uma inveja do Irineu. Eu acho que o Irineu tem uma sabedoria, eu acho que o Irineu tem um conhecimento, uma maneira de ver a vida tão maravilhosa. Eu, quando crescer, quero ser que nem o Irineu, né? E aí eu olho assim e falo assim, ai, gente, mas o Irineu é tão mais do que eu. Mas aí eu olho e falo assim, gente, mas eu também sou boa nisso, eu sou boa naquilo. Sou igual a Irineu, mas eu tenho meus lados bons. Um dia eu vou aprender a ser que nem ele. Mas hoje eu estou aqui, ó, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou dando o meu melhor. Eu fui lá, eu estudei, eu procurei, eu investi meu tempo para fazer essa fala aqui de coisa que eu nem conheço direito. Eu fiz o meu melhor. Se não ficou a maravilhosa palestra, mas foi o melhor que eu consegui fazer. E se eu dei o meu melhor, eu não devo mais nada. Porque é o que eu estou capacitada a fazer. E aí, quando a gente pratica o autoconhecimento, ele nos traz felicidade. Se você sente que, como indivíduo, está vivendo nas suas máximas potencialidades, se você, olhando para as suas relações com o outro, com a comunidade, com a sociedade, sente que está usando o que você consegue fazer de melhor, se você está em paz com a sua consciência, está em paz com a sua própria transcendência, com a sua espiritualidade, então você é feliz. E o autoconhecimento, ele tem como objetivo conduzir para a felicidade, a começar pela nossa própria felicidade. Ele tem que melhorar o nosso grau de felicidade, para depois a gente compartilhar a felicidade. E olha que bonito, a felicidade do solitário é menor, é menos do que a felicidade do solidário. Adorei essa frase. Então, à medida em que você aperfeiçoa a sua felicidade, você traz equilíbrio para o seu bem-estar e você vai aprendendo a lidar com os desafios de uma maneira saudável. E ao compartilhar felicidade, bem-estar, realizações, realização interior, nós criamos um círculo de virtude. Não é isso que a gente quer, ser virtuoso? Né? É por isso que os antigos sábios diziam que é impossível alcançar a virtude e, por conseguinte, alcançar a felicidade sem o autoconhecimento. Autoconhecimento leva à felicidade. Felicidade e autoconhecimento levam à virtude. Nos faz sermos virtuosos. Né? Então, virtude, o que é? É o pleno e harmônico funcionamento de todos os seus potenciais interiores. Quando você está funcionando intimamente, interiormente, de modo equilibrado, você alcança esse estado de virtude. E a partir desse momento você está bem, você está feliz, você não quer mais ferir ninguém, você não quer mais falar mal de ninguém, você não inveja mais ninguém, você não quer ter o que o outro tem, porque você sabe que você está no seu máximo nesse momento. E se você está em paz com você mesmo, você não inveja e não quer mais mal a ninguém. Então, isso é para a gente pensar atentamente, mergulhar na gente mesmo. Não é para fazer uma vez por ano, não, tá? Isso aí é pelo menos semanalmente. E, se possível, dia sim, dia não, melhor ainda. Né? Uma boa noite para todo mundo. E onde quer que você esteja, tenha uma noite abençoada por Deus. Muito obrigada.